No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o espírito da fé, o espírito do altar, o espírito de Deus, o espírito do Senhor Jesus Cristo, venha guiá-lo, minha amiga e meu amigo ouvinte, a partir deste momento. Enquanto você me ouve, que o Altíssimo envolva a sua vida e venha dirigi-la de acordo com a vontade dele. A plenitude da vida, que é a vontade dele, seja com você, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, nós temos trabalhado, nós temos falado, nós temos pregado, nós temos divulgado os milagres do altar. Os milagres que aconteceram mediante o sacrifício no altar. O sacrifício que foi feito por conta da fé. E a fé que foi exercitada por conta da sua voz. A voz da fé é a voz do Espírito Santo. Eu lembro que todas as vezes que Deus me falou, eu tomei atitude. Eu exerci aquela fé. E eu não tive medo, dúvida. Eu não tive palavras que me estimulassem da parte das outras pessoas. Pelo contrário, eu só tive palavras de desânimo, de deboche. Mas eu continuei firme. Por quê? Porque quem havia falado, quem me havia convencido, foi o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo fala dentro de nós, não há dúvida, não há receio, não há medo, não há barreiras, não há inferno, não há Satanás, não há diabo, não há nada nesse mundo que possa barrar o nosso caminho. E a bem da verdade é que quando a pessoa ouve a voz do Espírito Santo, ela é uma escolhida pelo próprio Deus. Porque quem escolhe é Deus. Deus chama a todos, mas os escolhidos são aqueles que ele aponta. Foi assim na época de Abraão, quando escolheu seus 318 homens para resgatar o seu sobrinho Ló. Foi assim com Gideão, quando foi escolhidos 300 homens para enfrentar os midianitas, amalequitas e inclusive os povos do Oriente. Quer dizer,
Deus quem escolhe, foi Deus que escolheu Davi. Não foi Davi que escolheu ao Senhor. Não foi Davi. Não foi Davi quem se escolheu. Não. Ele foi chamado e escolhido no meio dos seus irmãos. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos acreditavam nele, porque ele era o menor dos menores. Porém, Deus não vê como o homem vê, ele vê o coração, ele vê o interior. E ele viu em Davi o servo que viria a servir a sua vontade. E assim foi com todos os demais homens escolhidos. Noé foi um escolhido de Deus. Os animais que entraram na arca de Noé foram escolhidos por Deus. Quer dizer, Deus é quem escolhe. Agora, é claro, é óbvio que quando nós somos chamados, nós fazemos por onde sermos chamados. Alguma coisa nos fez ser escolhidos por Deus. Obviamente que nem todos têm tido esse privilégio. Por alguma razão, Deus nos escolheu. Escolheu porque foi da vontade dele. Vai discutir com Deus? Você vai reclamar? Você não foi escolhido, meu amigo, minha amiga. Paciência. Faça por onde. Procure andar na justiça, que ele vai te escolher. Porque ele escolheu Noé porque era um homem justo. Deus é justiça. Ele ama a justiça e odeia a injustiça. Então, aqueles que têm tendência, que gostam da injustiça, que têm tendência para a injustiça, que tendem para a injustiça, esses não são escolhidos. Mas aqueles que têm tendência para o que é certo, que é justo, íntegro, então são escolhidos. Às vezes a pessoa está na igreja há muitos anos, mas ela é maliciosa, ela é fofoqueira, ela vive a falar dos outros, mas ela está na igreja. A mesma língua que louva o Senhor também maldiz as outras pessoas, e critica e censura e põe para baixo aqueles que estão caídos. Criticam aqueles que estão... Lembra aquela parábola que Jesus falou que 2 homens haviam subido no templo para orar e que um era um religioso e ele orava de si para si mesmo: ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como aquele ali que é pecador, eu dou o meu dízimo, eu dou minhas ofertas, eu faço meus jejuns, eu faço as minhas orações, etc, etc. E o outro, que era um publicano, que era um coletor de impostos, que era pecador mesmo, nem ousava levantar cabeça, mas dizia, batia no peito e dizia assim: meu Deus, tem compaixão de mim. O seu coração batia dizendo: tem compaixão de mim, pecador. Jesus diz que este foi ouvido, enquanto aquele que era religioso, aquele que vivia na sinagoga, ele não foi ouvido. Então tem muita gente nas igrejas que, infelizmente, foram chamadas, mas não foram escolhidas, porque são pessoas maliciosas, são pessoas críticas, são pessoas que estão sempre censurando, são pessoas que são usadas pelo mal para deixar as outras pessoas para baixo. Enquanto que há pessoas que estão vivendo até no pecado, mas no fundo dizem assim: ah, meu Deus, tem compaixão de mim, eu não quero essa vida, eu quero sair dela. Então, essa criatura, mesmo estando no pecado, mas se ela tem tendência para o que é justo, para o que é certo,
então Deus a escolhe. Então eu creio que o critério que Deus escolhe para falar a voz da fé, é exatamente esse. A pessoa que tende para o que é certo, para o que é justo. Porque eu sei que muitas pessoas que vivem nas drogas, na prostituição, que vivem na bandalheira, na bagunça, tem muitas pessoas ali que não querem aquilo, estão ali porque foram levadas ou as circunstâncias, seja lá por um motivo ou por outro, elas estão ali no pecado. Porém, dentro delas há uma aspiração, um anelo. Elas almejam o que é justo. Então Deus as escolhe. Deus as escolhe. Nós temos muitos pastores que foram da criminalidade. Uns levaram tantos tiros que foram considerados mortos. E eis que estavam vivos. Hoje são homens de Deus. Há outras pessoas que um tiro pegou de raspão, mas por uma razão ou por outra, pegou numa artéria lá, o cara morreu, um tiro que pegou de raspão. E há outros que levaram tantos tiros e não morreram. Aí eu pergunto, por quê? Por que uma pessoa levou um tiro de raspão, mas pegou numa artéria da cabeça e pum, morreu? E o outro levou tantos tiros e não morreu? Não morreu porque Deus os reservou, porque ele era escolhido. O diabo não pôde levá-lo. O diabo não pode levar aqueles que Deus já determinou, já escolheu, para salvar e para usar como seu servo e salvar outros neste mundo. Já o outro que morreu com a casualidade, morreu porque não tinha o mesmo desejo da justiça. Essa é a realidade. Então a voz da fé é a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus para com as pessoas que tendem para o que é justo, que tendem para a justiça. Não são perfeitos. Eu não fui perfeito, eu não sou perfeito. Mas, pela compaixão de Deus, ele viu em mim algo bom. Então ele me escolheu. É assim o critério de Deus. Então você que por acaso não foi tocada, não ouviu a voz do Espírito de Deus ou a voz da fé, não suba no altar, não vá lá por entusiasmo, não vá lá porque é uma boa ideia, não vá no altar por uma tentativa, nada disso. Espere a sua vez. Quem sabe na próxima Fogueira Santa você participe. Ou talvez na outra. Não sei. Eu só sei dizer o seguinte. Se você não ouviu a voz da fé, fique onde está. Agora, se você ouviu, então, minha amiga, meu amigo, vai fundo porque Deus é contigo. Porque o que ele fez no passado, ele faz no presente. E quer fazer no presente. Ele quer fazer no presente. Afinal de contas, Deus não é um Deus de história que viva da glória do passado. Ele é um Deus do presente. Então, ele faz hoje o que ele fez no passado e fará amanhã o que faz hoje. Porque ele não muda a maneira de ser. Ele é grande, todo-poderoso. E ele quer fazer coisas maiores do que você possa pedir ou imaginar. Porque ele é Deus, ele é o todo-poderoso. Então, você que ouviu a voz da fé, não tente convencer ninguém a respeito dessa fé. Vá na sua fé, minha amiga, meu amigo. Vá na sua fé. Não tente convencer, não tente defender a sua atitude de fé. Não. Não tente convencer outra pessoa a respeito da fé. Não. Faça a sua obra, faça agir a sua fé, vá em frente. E se alguém lhe criticar, se alguém jogar pedra em você, porque você pode ter certeza que nós temos dois tipos de pessoas nesse mundo, os que creem e os que não creem. Uns do tipo Abel e outros do tipo Caim, o invejoso. Então, porque
os que são do tipo de Abel, que tem uma oferta especial, agradável ao Senhor, estes são aceitos. Enquanto os Caíns da vida ficam a criticar por inveja, pura e simplesmente inveja. Mas a inveja que vai para os quintos do inferno, a gente não vive de inveja. Pode ter inveja, pode com olho grande, olho gordo, pode fazer o que quiser. Eu vou seguir na minha fé. E assim você vai seguindo. Não tente defender o Bispo Macedo, porque muitas pessoas me criticam, muitas pessoas jogam pedra, aí você me defende, aí fica pior ainda. Não me defenda, não, deixa para lá. Você sabe que ninguém joga pedra em árvore que não tem fruta. Ninguém chuta cachorro morto. É ou não é? Se me chuta é porque, sabe como é que é? Eu estou vivo. Então, vá em frente na sua fé, eu vou em frente na minha fé, cada um vai na sua fé, porque cada um que vai na fé vai porque ouviu a voz da fé. Que maravilha, não é? Deus é grande, Deus é glorioso. Eu louvo e agradeço a Deus. Por exemplo, nós temos aí o bispo Clodomir, responsável por toda a igreja no Brasil. Ele teve o irmão dele morto na criminalidade. E o bispo Clodomir também estava na criminalidade, mas não morreu. Então, um foi salvo e o outro não. Aí você vai entender isso. Porque Clodomir foi escolhido e o irmão dele não foi. Porque ele tinha uma inclinação para o que era justo. Ele tinha a mesma inclinação de Noé. Deus ama a justiça. Deus escolheu Abraão. No meio daquele povo todo, ele escolheu Abraão. Por quê? Porque Abraão era um homem que gostava do que era certo, do que era justo. Então, quem ouve a voz do Espírito Santo são pessoas que tendem para o que é justo, para o que é certo, para o que é correto. Sabe? Estes têm oportunidade de serem usados por Deus para a glória e louvor dele. E se você quiser ser uma pessoa escolhida por Deus, tudo que você tem que fazer é andar na justiça. É fazer o que é certo. É fazer o que é certo. É dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tem que dar a César o imposto, então dê a César o imposto. Se tem que dar a oferta, os dízimos, as primícias para Deus, então dê as ofertas, as primícias para Deus. Mas você tem que saber, você precisa saber essa verdade. Aqueles que creem são salvos. Aqueles que não creem já estão condenados. Essa é a realidade. Ou serão condenados. Porque se a pessoa se converter dos seus maus caminhos e começar a andar na justiça, então ela vai ser chamada também, ela vai também ser escolhida. Mas isso aí é uma atitude individual de cada um. Quem crê é salvo. Quem não crê, infelizmente, está condenada a sofrer as consequências. Graças a Deus. Eu vou pisar o chão que Deus me deu, a terra que em sonho vi, o sol e o amanhecer mostrou-me um vale em flor. E foi tudo assim que Deus nos prometeu.
Eu vou pisar o chão que Deus me deu, a terra que em sonho vi, o sonho amanhecer mostrou-me um vale flor, e foi tudo assim que Deus nos prometeu. No céu eu vou morar, se Deus quiser, eu sigo sem chorar, pois afinal vou ter meu lar. Em sua caminhada, nunca desista. Os espinhos podem ferir-te, seus pés podem cansar. Nunca desista. Levante a cabeça, olhe para o alto, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Use a sua fé e não vacile com palavras vãs, para que seus passos se tornem velozes em direção às bênçãos. Você está chegando lá, e quando triunfar, saberá o quanto valeu a pena sacrificar. Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Inclusive, os testemunhos que vocês vão ouvir são de pessoas que não eram religiosas. São pessoas moribundas que estavam andando por aí, sofrendo e gemendo. Mas, por uma misericórdia, por uma compaixão, por conta da justiça que Deus viu, a tendência delas pendendo para a justiça, Deus as chamou, deu fé, e olha aí o testemunho delas. Ouça. Então, eu era uma mulher que eu era espancada pelo meu marido. O meu marido me dava soco como se eu fosse um homem, bispo. Ele me espancava ao ponto de me tirar sangue dentro de casa. Ele me arrastava pelos cabelos. Você unhava ele? Não, senhor. Ele tinha raiva, ele achava que a culpa da situação financeira que estava dentro de casa, na miséria, era minha. Porque ele estava desempregado muitos anos e a gente estava passando fome. Vocês estavam passando fome? Literalmente passando fome? Totalmente. Concorda com isso? Concordo. Literalmente passando fome. Desempregados, sem bico, sem nada para fazer. Dentro de casa, os dois discutindo e batendo um no outro devido àquela situação. E eu tinha um ódio muito grande dela, porque eu achava que ela é a culpada de não ter nada dando certo. Né? Então, numa dessas brigas, o meu marido estava sintonizando uma rádio e eu não queria ouvir rádio. E aí ele me bateu muito aquele dia, bispo. E eu fiquei atirada no chão, toda machucada, e ele saiu. E por acaso, a rádio foi sintonizada na rádio da igreja. E o pastor estava falando da campanha de Israel. E ele estava falando que se você fizesse algo que chamasse a atenção de Deus, que Deus ia mudar a sua vida. Eu não tinha vida, bispo, porque eu era uma mulher totalmente destruída, espancada pelo meu marido. E aí eu peguei e ouvi aquilo como um alimento. E eu corri, eu fui para a igreja, eu corri. Do jeito que eu estava com chinelo de dedo com prego enfiado no meu chinelo, porque eu não tinha dinheiro para comprar um chinelo. Estava com a blusa toda suja de sangue, machucada, e eu fui. E eu sentei no primeiro banco da igreja, e era o meu primeiro dia. E eu ouvi tudo o que aquele pastor estava pregando no altar. Estava falando que se você chamasse a atenção de Deus de uma forma grandiosa, você mostrasse a Deus o seu sacrifício, que Deus ia mudar a sua vida. E eu vi aquilo como aquilo entrou dentro de mim com uma força muito grande, bispo. E naquela época, os pastores falavam os votos com valores, né? E ele anunciou o voto de 10 mil reais naquela época. E eu corri para o altar. Eu não tinha nem o que comer dentro de casa. Eu dava comida estragada para minha filha, bispo. A minha filha comia resto de comida doada dos outros, porque eu não tinha o que comer dentro de casa.
E aí eu subi no altar correndo, só eu subi naquele dia. 10 mil reais. 10 mil reais. Quanto tempo faz isso, senhora? Faz 11 anos. 11 anos. E... 10 mil reais naquele tempo era forte, né? Sim, senhora. Para mim, naquela época, era muito dinheiro. Então. Só que eu não olhei para o dinheiro. Deixa-me fazer uma pequena pausa. Essa força que entrou dentro de você, que a moveu a fazer o sacrifício, a aceitar o desafio, com 10 mil reais, que é loucura. É loucura para as pessoas. Porque você estava passando fome, você dava resto de comida para sua filha. Uhum. Então, é uma situação louca. Mas a pergunta é, quem foi capaz de fazer a sua cabeça para dar esses 10 mil reais ou para gerar esses 10 mil reais? Quem, senão o próprio Espírito de Deus? E eu falei para ele, Adriano, fui na Igreja Universal e eu vou cumprir esse voto, que é um sacrifício. O pastor falou que é um sacrifício, que se chamar a atenção de Deus, Deus vai mudar a nossa vida. Eu só via isso na minha frente, bispo. E ele olhou para mim e falou assim para mim, você está ficando louca? Eu vou matar você. A gente não tem nem o que comer dentro de casa. Você se lembra desse momento? Sim, me lembro. Ela chegou para mim e falou, Adriano, vem cá, vou falar para você. Eu fui na Igreja Universal, aí eu já era com aquele pensamento. Achei que ela fosse falar até outra coisa, né? Mas veio falar para mim da Igreja Universal, ainda falar que pegou um voto no valor que ela pegou, eu quase fiquei doido em cima, quase avancei em cima dela. Não sei por que eu não avancei nela, porque eu já avançava nela por qualquer coisa. Como é que você fez para conseguir esses 10 mil? Então, aí ele foi se deitar, discutiu muito comigo, foi se deitar e eu passei a madrugada todinha olhando para minha casa. E a madrugada todinha olhando, pedindo para Deus uma direção, falando, meu Deus, um Deus que eu nem conhecia, primeiro dia na igreja. Eu falei assim, eu preciso cumprir esse voto, eu preciso cumprir esse sacrifício com o Senhor, para o Senhor mudar a minha história. E veio uma voz dentro de mim, no meu espírito, e falou assim, vende tudo que você tem que eu vou mudar a tua história. Confia, aquela força dentro de mim. Algo muito forte, bispo. Quando ele levantou de manhã, eu falei para ele, eu vou vender tudo que a gente tem. Tudo. Ele surtou. Bispo, ele pegou uma faca e ele mostrou para mim e falou assim para mim, se não acontecer nada, você vai morrer. Eu falei assim, mas vai acontecer. Vai acontecer, porque do jeito que está, não dá para continuar. E aí, o que eu fiz, bispo? Eu procurei essas lojas que compram móveis usados. E foi em frente assim mesmo? Fui em frente, eu não quis nem saber. Minha filha, mãe, estou com fome. Meu marido mostrando a faca. E eu não queria nem saber. Eu queria cumprir, eu queria chamar a atenção desse Deus. E aí, o rapaz foi lá e levou todos os meus móveis, bispo, todos. E levou ele, tudo? Tudo. E ele nervoso, me olhando, eu nem olhava para ele, eu olhava para Deus. E os móveis indo embora. Se não desse certo, ele ia te matar. Ele ia me matar, eu sabia disso. Mas eu tinha certeza, era uma certeza que tinha dentro de mim, que ninguém tirava essa certeza de dentro de mim, bispo. E aí o que eu fiz? Foi tudo. A casa ficou vazia, vazia. Só que faltava 7 dias ainda para cumprir o voto, né? Para subir no altar. E eu falei assim, eu quero mais. E o dinheiro já dentro do envelope. Os 10 mil? Os 10 mil. Então já estava cumprido? Estava até um pouco mais, tinha bem mais. E aí ele pegou e falou assim para mim, vamos mexer no dinheiro para fazer uma compra. E eu falei assim, não, você não vai encostar nesse envelope. E aí o que eu fiz, bispo? Eu fui juntar latinha. Eu juntei sacos e sacos de lixos e fui juntar latinha. Corri pela praia de Santos, um calor imenso com a minha filha pequena, barraca de pastel, barraquinha de suco e eu pedindo. Ô Thaís, o mais bacana, quando você subiu aqui no altar, então, o que aconteceu? É isso que eu queria que você detalhasse. Eu peguei nas mãos dele e falei, você vai comigo, você vai subir comigo. E ele falou assim, eu não vou subir com você. Você está pedindo mesmo para morrer. Continuou me mostrando a faca dentro de casa. E eu falei, não, você vai comigo. Me dá essa oportunidade, eu vou mostrar para você o que esse Deus vai fazer. Bispo, ele veio o caminho da igreja inteira, me empurrando. Eu vim com o meu cotovelo todo machucado, porque batia assim nos muros das calçadas. Ele me empurrava e falava assim, acabando essa palhaçada, eu vou matar você.
e eu com o sacrifício na mão. Quando a gente passou do altar para cima, que eu coloquei o meu sacrifício... Ele subiu no altar? Ele subiu. Subiu me ameaçando de casa até a igreja. Ele desceu calado, bispo. Calado, a gente pôs o sacrifício, ele não falou mais nada. E você? Eu desci com algo dentro de mim, uma força muito grande, que já tinha acontecido ali uma mudança. Eu falei, Deus entrou dentro de mim de uma forma que eu desci do altar diferente. Eu não era mais a Thaís que eu era. Eu estava com uma certeza de mudança. E quando a gente chegou em casa, ele foi calado. Ele falou assim para mim, Thaís, vem cá. Aí eu olhei e falei, Senhor, agora é com o Senhor. E o meu marido falou assim para mim que me amava. Que isso? Que me amava. Que não sabia por que ele me batia daquela maneira. Ele não queria ter feito o que ele fez. Ele se ajoelhou, me pediu perdão. Que isso? Sim, senhor. Um homem que 8 anos me espancou. Mas não tinha acontecido nada, quer dizer, fisicamente. Não tinha acontecido nada. Não tinha dinheiro. Não tinha... Deus não respondeu naquela hora ou respondeu? Eu vi o diabo ser arrancado ali no altar. Foi ali, ele foi arrancado da minha vida. Porque eu chamei a atenção de Deus, eu fiz o que Deus me pediu. E Deus me honrou. E o meu marido mudou. Meu marido ficou na fé comigo. E o que aconteceu? Como é que está a vida de vocês hoje? O meu marido hoje é um homem de Deus. O meu marido, ele me ama, ele me trata bem. Ele nunca mais, depois daquele dia, encostou um dedo em mim. Hoje eu tenho a minha empresa, Deus me deu direção, eu abri uma empresa no ramo de seguros, bispo, eu tenho uma corretora de seguros no ramo de saúde, eu trabalho com imóveis também, é uma empresa de representações de negócios, e minha filha estuda medicina, a gente tem nossa casa, nossos carros, a gente tem tudo. Tem tudo. E, principalmente o Espírito Santo, paz, e depois o meu casamento transformado. Eu não pedi dinheiro para Deus, eu pedi um marido. E Deus completou a minha vida. Ele não trocou o marido, né? Ele mudou o marido. Eu me senti totalmente diferente quando eu passei desse altar para... Quer dizer, você subiu com raiva, Subi com raiva. e desceu sorrindo. Sim, subi com raiva, com ódio, mas desci totalmente em paz. Meu nome é Gisele. Meu nome é Marcelo. Nós casamos muito cedo, novos. A gente em 5 meses conhecemos em julho, em dezembro a gente casou. E como qualquer jovem, a gente cheio de sonhos, né? Na época eu só tinha um colegial, ele já era formado em administração de empresas. Então na minha cabeça eu falei, bom, eu nunca fiquei desempregada, então ele também não vai, né? Nós vamos começar uma vida juntos e vamos construir uma vida juntos, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Ele não conseguia parar em emprego algum, eu tinha que trabalhar muito. Quando quase 1 ano de casada eu engravidei, aí o que era ruim ficou pior, porque não tinha tempo para cuidar do meu filho, eu tinha que trabalhar demais, eu que cuidava das contas, tinha que sustentar, né? E o Marcelo... ficava 1 mês, 2 meses, né, no máximo 3. 3 meses, né, no trabalho e já era mandado embora. Aí ela achava que o problema era comigo, né? Falei assim, você fez alguma coisa errada lá, não é possível. Eu falei, não, eu fiz meu trabalho todo direitinho. Aliás, eu sempre vesti a camisa de todos os lugares que eu trabalhei, sempre trabalhei muito bem, fazia tudo certo e, poxa, eu tenho um curso superior, não consigo me manter no emprego para dar o melhor dentro de casa. Então, aquilo era frustrante, né? Em meio a todos esses problemas, eu percebi que eu perdi a minha identidade de esposa, porque eu não fazia mais o meu papel, eu só cobrava ele. Então eu fui perdendo a doçura, eu fui perdendo a paciência, fui perdendo a feminilidade. Então eu passei a ser uma outra pessoa, desequilibrada, nervosa, irritada. Tinha que viver de favores, era muito assim humilhante, né? As roupas do meu filho eram todas doadas, né? A gente não podia nem ir no cinema, a gente não tinha lazer nenhum, né? Porque a gente não tinha o básico, o essencial, a gente não conseguia honrar, né? Aí fazia um tempo que eu não falava com um amigo meu, eu liguei para ele, ele falou comigo, aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo, ele falou, vamos comigo na Universal? Amanhã eu falei, vamos. Eu tirei de dentro de mim o medo, né? Eu tirei o medo, aquela dúvida que tinha dentro de mim, houve uma transformação, né? Eu percebi ele mais calmo, com paz. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu recebi um convite de um amigo meu
E eu fui na igreja, gostei muito, vamos comigo? E eu fui analisando, porque ele falava, vamos comigo, eu estava muito resistente. Eu falei, não, vai, continue indo você. E ele, daquele gatinho, ele se tornou um leão, ele era um homem mais confiante, ele arrumou um emprego, passou um mês, passou 2, ele não foi mandado embora, ele se permaneceu no emprego. Antes eu pagava praticamente as contas sozinhas, ele já começou a me dar as contas, vamos dividir aquilo. Tirei um peso das minhas costas, eu falei, puxa, agora eu posso contar com o marido. Começamos a primeira a dividir as contas, ele foi pagando e as coisas foram assim, paulatinamente, né? Deu uma luz no final do túnel. E aí eu falei, bom, eu vou com você. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Quando eu cheguei, eu vi aquele povo todo e aquilo me encantou, porque todo mundo estava lá num único propósito. Eu não sabia o que era, mas eu falei, aqui é o meu lugar. Eu comecei a ver tudo diferente de uma outra forma, que eu falei, puxa, como que eu nunca tinha visto isso? Comecei a ter mais paciência com meu marido, comecei a ser uma mãe melhor. E aí, logo, passado um tempo, ouvi falar do Monte Sinai, da Fogueira Santa, do que Deus poderia fazer ainda mais, que aquilo que Deus tinha feito para mim já era muita coisa, mas aos olhos de Deus, aquilo era só o começo. E aí nós juntos, a gente se lançou. Eu falei assim, nós vamos pro tudo ou nada. E eu acreditei com todas as minhas forças aquilo, coloquei em prática tudo que estava ao nosso alcance. Eu falei, se eu fizer, der o máximo de mim, o que está ao nosso alcance, Deus vai olhar por nós e Deus vai fazer o impossível na nossa vida. E eu vi a oportunidade de mudança de vida, literalmente, e nós nos lançamos no altar. Quando nós acabamos de descer do altar, eu olhei para ela, já vi uma outra Gisele, né? Eu desci com força, com fé, com coragem, que Deus já tinha mudado, que aonde os meus olhos não enxergavam, Deus já tinha colocado a mão e Deus já estava transformando. E assim nós começamos, paulatinamente. Deus foi abrindo uma porta. Eu falei, poxa, se eu estou cursando direito, minha mãe tem um escritório, eu trabalho numa outra área, eu vou trabalhar na minha área. Fui para o escritório, logo mais, ela também convidou o meu marido, que precisava alguém para administrar. Meu marido se revelou assim um exímio administrador, tinham vários problemas, ele organizou tudo na parte de informática, na parte administrativa. Nós conseguimos, além dos clientes que nós tínhamos, nós conquistamos mais clientes ainda. E para nós estamos crescendo e não tem crise, né? Estamos, graças a Deus, a parte da advocacia está vindo, tem bastante processos, né? Tem os advogados que ajudam ela, né, nessa parte. E eu estou lá com a minha imobiliária. Hoje nós temos uma casa própria, carro zero, apartamento na praia, a gente viaja para fora, para o exterior. Mas o mais importante de tudo isso é o Espírito de Deus dentro da gente. Hoje tem o amor, a confiança, o respeito, a união. Hoje nós somos uma família e uma família feliz. Nós subimos no Monte Sinai e descemos com tudo, descemos com Deus. E esse Deus que é grande, ele mudou totalmente a nossa vida. E a gente não vai parar por aqui, porque a gente sabe que se a gente parar de obedecer, as conquistas também vão parar. E a gente quer muito mais, porque o nosso Deus é de coisas grandes. Graças a Deus. Amiga e amigo ouvinte, eu queria fazer um convite todo especial para as pessoas que tendem para o bem, para as pessoas que tendem para a justiça, o que é justo, o que é certo, o que é correto. Esta quarta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, como só ia acontecer, nós estaremos subindo no altar para dedicar nossas vidas ao Espírito Santo, à voz do Espírito de Deus, para que ele venha guiar, para que ele venha orientar, para que ele venha ditar qual é a vontade dele para nossas vidas. Se você quiser, então, participar dessa reunião especial que nós vamos ter aqui no Templo de Salomão, seja 10 da manhã,
3 da tarde, e também às 8 da noite, especialmente, então venha determinado com essa fé, venha nesse pensamento, eu vou para colocar a minha vida, dedicar a minha vida para que o Espírito Santo venha me usar de acordo com a vontade dele, para que o Espírito Santo me venha dirigir, me conduzir, me ensinar, me orientar, porque eu não sei o que ele quer de mim. Nesta quarta-feira, venha em uma das igrejas universal do Reino de Deus, dedicar sua vida no altar. No Templo de Salomão, nós teremos reunião às 10, às 3 e às 8 da noite. E você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo a transitar por este caminho onde houver sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, se assim faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Enquanto estiveres ao meu lado, sempre terei forças pra caminhar. Segura minha mão, divino mestre, não me deixes vacilar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morar
O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.